com vocês, mais um programa Está em Pauta. Eu e a Germana Lopes apresentando, nossa convidada Letícia e o corretor de imóveis Bernardo Coelho. Gente, eu estou muito feliz em ter vocês aqui hoje, né? Eu tive o spoiler da tua história. É uma história bem peculiar e você vai contar aqui pra gente. E não por acaso estendemos o convite ao Bernardo, porque o Bernardo ele é um corretor incansável. Se o cliente ele tem alguma questão a ser resolvida, ele não é aquele corretor que escolhe colocar energia em cliente X, Y, Z. Ele coloca energia e tenta resolver as questões de todos os clientes. E pela sua história ser peculiar, eu acho que nós temos aqui uma pessoa ideal para nos ajudar, um reforço ideal para nos ajudar aqui nessa entrevista. Então, Bernardo, como é que tá para ti participar hoje desse podcast? Preparado para entrevistar a Letícia? Preparado, vamos ouvir a história da Letícia. Obrigado pelo convite, né, para estar aqui conversando com vocês e poder abrir, né, o nosso trabalho, poder abrir o que a gente tem feito, né, como a história das pessoas. Então é bem importante estar aqui hoje com vocês. Nesse mês do corretor, né? Então, reforçando que é um mês importante, né? A gente é um profissional que ajuda na questão de realizar um sonho, né, Letícia? Na decisão, de conquistar um patrimônio, mesmo que, às vezes, no pior cenário que a gente pensa é um gancho para dar um empurrão para a gente conquistar o imóvel, né? Como Sim. vem no spoiler da história dela ali, que foi bem bacana. E você ficou feliz com o nosso convite? Eu gostei bastante, né? É a primeira participação, assim, em podcast, mas a gente se animou bastante. É. E chamou a atenção na história da Letícia é que ela tem 2 imóveis Isso. e nenhum deles foi adquirido pelo Minha Casa Minha Vida. Isso me dá uma dor no meu peito. Fala aí, Pois é, Letícia. então, o primeiro a gente acabou comprando porque a gente tinha, né, um carro, né? Daí a gente vendeu o carro e eu trabalhava na Taurus e daí eu fui demitida, daí a gente juntou esses dois valores e comprou esse primeiro imóvel, né? Que foi um apartamento. Daí o segundo agora, o meu esposo, né? Ele é funcionário público, daí ele tirou um empréstimo para comprar esse segundo imóvel. Tá, pegando o gancho, né, que tu comentou que vocês fizeram um movimento diferente para comprar o Sim. imóvel de vocês, né? Não foi por dentro do programa. Eu queria entender, esse imóvel hoje ele é escriturado no nome de vocês, está registrado no nome de vocês, não? Como é que se deu essa compra? Foi direto com o proprietário? Então, o de hoje não chega a ser escriturado, né? Ele foi direto com o proprietário, sim. E também porque lá é área verde, né? Daí não. Tá em processo ainda da prefeitura fazer a escrituração, tudo ainda. Perfeito. Que daí tem as cooperativas, né? Isso, E aí aham. eles tomam a frente para Isso, regularizar, exatamente. claro. É bem importante a gente entender isso e você também, né, ter essa informação de que esse imóvel não estando escriturado, Uhum. registrado no nome seu do seu esposo, vocês têm sim a oportunidade de comprar por dentro do programa, né? Hoje vocês são casados no civil, Sim. então vocês conseguem ali juntos, né, comprar o imóvel ainda por dentro do programa Minha Casa Minha Vida e garantir, né, o patrimônio. Daí, claro, esse sim, né, vai ser registrado, tudo bonitinho no nome de vocês. Então, vocês têm a oportunidade do subsídio, enfim, de todos os benefícios, né, que o programa traz para a compra do primeiro imóvel. E eu falo isso porque quando o cliente não tem o imóvel registrado, lá no sistema é entendido que é o primeiro imóvel, né? Então, vocês Ah, conseguem tá. pegar todos esses benefícios por mais que, né, o cliente, isso acontece até com o cliente que nos chama, né? Ah, é o meu segundo imóvel. Daí eu sempre pergunto, segundo, porque é registrado no teu nome o primeiro, como é que foi a situação da compra do primeiro? Entendi. E aí muitas vezes o cliente traz essa situação que tu falaste, né? Não, a Aham. gente comprou direto com o proprietário, ainda está em regularização, então se enquadra como o primeiro imóvel, né? E aí tu consegue Tá. aproveitar Uhum. todas essas oportunidades de comprar por dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Que bacana isso que o Bernardo falou, né? Me dá uma dor quando o cliente me diz que não comprou Minha Casa Minha Vida, porque nós temos tantas vantagens. É Sim. subsídio em forma de desconto, são taxas de juros Menor reduzidas. taxa do mercado imobiliário. Exato, Jéssica. O que que houve? Por que que você nunca
pensou, nunca te orientaram da maneira correta como o Bernardo fez aqui agora, como a gente está fazendo? Então, o real motivo de eu ter comprado não pelo Minha Casa Minha Vida foi pelo fato de eu precisar de um local um pouco maior, né? Daí ficava fora do nosso valor que a gente poderia pagar de parcela, né? E também um espacinho para o meu pai, que o meu pai mora no mesmo pátio que nós, mas numa peça atrás da nossa casa, né? Daí eu olhei, eu cheguei a olhar vários, só que nenhum me tinha essa possibilidade de eu poder colocar meu pai, né. Daí esse foi o principal motivo da gente não ter comprado pelo Minha Casa Minha Vida. Gente, isso é fantástico você dizer isso, porque aí a gente vem naquela questão da resolução de problema, né? O que tu Isso. faria num momento como esse? O que tu ofereceria para ela? Teria alguma solução, Bernardo, assim, que tu pudesse apresentar algo maior, enfim, para ter ajudado ela a fazer a aquisição nesse, com essas, né, com essas Características. características? Eu sei, né, a gente estava conversando antes ali de uma região metropolitana, né? Isso. Na região metropolitana, a gente trabalha tanto com casas quanto apartamentos, Uhum. né? E a gente tem a oportunidade de casas com pátio à frente e atrás. Algumas construtoras trazem esse produto, né? Onde, claro, vocês precisariam ali, de repente, construir a parte de trás, né? Um Sim. espaço pro teu pai, mas não ficaria inviável, né? Conseguiria Uhum. comprar por dentro do programa, conseguiria os subsídios necessários e teria essa conexão com o pai ali, né? Dentro do perímetro de vocês de moradia. Então, é importante também, né, entender daqui a pouco qual profissional atendeu, se ele atendia todos os produtos, né? Porque às vezes tem profissional que é focado realmente em um produto só e tá tudo bem, né? E Sim. tem outros profissionais que têm um leque de produtos que pode trabalhar as necessidades do cliente, Sim. né? E também muita gente, às vezes, desiste de passar pela construtora, até mesmo pelo prazo de moradia, né? Preciso morar urgente. É. E a gente viu muito isso na época da enchente, né? As pessoas Sim. precisavam se deslocar com emergência, né? Do local que estavam para outro local. E aí acabava que acontecia esse processo, Aham. essa caminhada que tu fez de, vou comprar algo mais pronto, daqui a pouco não é registrado, mas eu tenho alguma segurança contratual. Então, isso não é assim, né, muito diferente do que a gente já conhece e vê dos clientes. E eu queria entender essa moradia, né, que tu veio comprar, foi nessa situação de precisar mudar por conta da enchente, sendo São Leopoldo, a gente sabe que teve pontos lá que a água chegou, né? Sim. Como que foi esse processo para ti da enchente, da moradia? Então, eu não fui pelo processo da enchente, né, eu fui mais para arrumar um lugar para o meu pai ficar, né. Uhum. Mas eu passei pela enchente. No caso, eu e mais ou menos umas 20 pessoas da minha família. Calculando assim por cima, né? Porque além do meu pai, teve sobrinhos meus também, né? Que todos nós pegamos a enchente, porque nós todos moramos ali por perto, né? Sim. Daí foi irmão, todo mundo. A gente chegou a passar, né? Foi um momento que eu vou dizer pra vocês, assim, que nem eu falei pro meu esposo, foi o momento mais decepcionante, Em assim, qual né? região que tu Eu mora moro em aqui? São Leopoldo São ali, São Leopoldo. Leopoldo, é. Foi o E, momento mais difícil, assim, eu posso ser bem e sincera de pra que vocês. forma vocês foram atingidos? De Toda a residência, como é que tudo, foi? nossa, nossa casa quase ficou praticamente completa, coberta, quer dizer, coberta, assim, né? Só ficou literalmente a cunheira, assim, da parte do telhado, né, pra Nossa. fora. Ficou, foi quase tudo, assim, praticamente tudo. E como é que foi esse processo de se realocar com a família? Vocês se uniram? Então, os meus irmãos e, né, o restante não quiseram ir para onde a gente foi, né, que eu fui com meu pai e o meu nenê e meu marido para a casa da minha cunhada, né. Só que daí eles não quiseram. Daí eles alugaram uma casa, eu sei que foi ali para os lados de Portão ali, eles foram para lá. Daí a gente ficou lá na casa da minha cunhada 1 ano, né, porque daí até arrumar tudo, porque daí teve que pintar, organizar. Na verdade ainda estamos organizando, né, mas Assim, ainda nessa modalidade
que você adquiriu esses dois Uhum. imóveis, um deles o seu marido fez empréstimo, ele é funcionário público, Isso. e vocês estão pagando parcelas. Eu acho que seria até interessante, de repente, depois, no after, eu vou colocar ali, se você puder me informar, a taxa de juros das parcelas que ele está pagando esse Tá. empréstimo, porque nenhum empréstimo nós sabemos que chega às vantagens que o programa oferece, né? Aham. Tem cliente que paga 4,25% de taxa de juros ao ano. Tem cliente que recebe 55 mil do Minha Casa Minha Vida. Por vezes nós temos incentivo do Estado com mais 20 mil, só aí mais de 70 mil em desconto. E eu tenho certeza que vocês não receberam essa ajuda. Um outro ponto que me chama a atenção é que o segundo imóvel, vocês venderam um carro e pegaram o dinheiro da tua Isso. rescisão para adquirir esse Sim. imóvel. Sempre que eu posso, eu falo para os meus clientinhos, eu não quero. Claro que em última instância, ok, é um sonho, mas a ideia é você não se desfazer de um bem para conseguir outro. A ideia é só Sim. somar, somar, somar. Então, é muito interessante essa tua experiência, até para que a gente ensine os clientes a esse respeito, né? As Sim. diversas maneiras de aquisição de imóveis. Sem se desfazer de outros bens, né? Porque é tudo muito suado, né? Ah, Que nem com certeza. quantos anos você trabalhou na empresa? Então, vários anos Sim. ali retendo o FGTS, que daqui a pouco para o teu imóvel novo ela poderia estar usando como entrada, poderia estar usando para amortizar um financiamento, né? Sim. Do que sacar tudo, vender um bem, que é o carro de vocês, que para vocês que têm um pequeno faz falta, né? Faz toda a diferença com na certeza. logística diária, para comprar um imóvel usado ainda, né? Sem questão Sim. de, enfim, de toda a segurança, né, necessária. Bom, o bate-papo tá muito bom, né? Mas eu queria aproveitar o momento e fazer um agradecimento à nossa patrocinadora oficial, a Ótica Bruna, que fica aqui na CIS Brasil, número 1808. Hoje eu tô sem óculos, né? Com o patrocínio delas, também com as minhas lentes, né? E lá vocês conseguem a consulta gratuita, fazendo a armação com elas, ali o óculos. São bem assertivas, né, nesse trabalho. E é isso, gente. Vamos continuar então nosso bate-papo. Germana, nós estava conversando aqui com a Letícia referente à aquisição dela, né, como foi do Chama a imóvel. atenção que um dos teus imóveis ele foi atingido pelas enchentes, né? Foi Sim. um episódio lastimável que ocorreu aqui no nosso estado. De certa forma atingiu a todos, mesmo aquelas pessoas em que a água não chegou, Ah, porque sim. atinge a mente, atinge o coração, Bah. né? A gente se preocupa. E é impressionante a capacidade de adaptação das construtoras. Hoje nós temos imóveis em terrenos que estão sendo construídos ali no Sarandi, em terrenos que foram alagados. E como é que as construtoras elas estão se adaptando? Não que isso vá ocorrer novamente, né? Acredito que o poder público ele está tomando medidas para que isso não ocorra, né? Mas as construtoras elas estão fazendo um aterramento mais alto do que o Interessante. nível da enchente, para conferir uma maior segurança para as pessoas que compram naquela região, né? Ah, legal. E muitas pessoas, né, têm essa questão quando vem conversar, né, para compra do imóvel, e aí tu apresenta alguns imóveis e realmente vão ter imóveis, né, isso é Sim. inevitável, que vão estar dentro do perímetro ali onde a gente acabou, né, chegando. Aham. Mas as construtoras, né, tendo já a noção do que tudo isso causou, né, têm tomado as medidas ali para a segurança dos moradores, né? Então, eu sempre passo isso para o cliente, né? Essa semana ainda falei com uma cliente e ela falou: Nossa, mas esse produto aqui é na região onde teve a enchente e tal. E eu comentei mas as construtoras estão tomando, né, esses devidos cuidados, fazendo aterramento maior, fazendo poços também dentro da área do perímetro, né, para escoar a água. Então são várias coisas, várias ações, né, que estão sendo tomadas para que as pessoas não deixem de morar, né, no bairro.
Por exemplo, a gente tem o bairro Sarandi ali, que foi uma Sim. região bem também, né, afetada. Mas muitas pessoas, mesmo sabendo da enchente, não querem sair ali da região, né? Estão há muito tempo ali, trabalham por ali, tem familiar ali. Então, eles não precisam ter medo hoje, né, de fazer a aquisição do imóvel próprio ali. Até para realmente sair daqui a pouco de outras regiões, né, com menos segurança ou que não está com o imóvel regularizado. Então, essas pessoas hoje que procuram moradia, né, com segurança e dignidade, elas não precisam ter medo, né, da região da enchente quando elas compram com uma construtora que está respaldada pelo banco, que é a Caixa hoje, né, que então é garantidora da entrega do imóvel e da garantia desse imóvel. Então tem N fatores na compra do imóvel, né, por dentro do programa Minha Casa Minha Vida, na compra desse imóvel facilitado, que traz segurança para o comprador, né, tanto em questão documental, né, de registro e tudo mais, quanto nessa questão da segurança para que se aconteça uma catástrofe, alguma Sim. coisa, né? Acho Nesse que a gente sentido. acertou, viu, Jéssica, em trazer o Bernardo aqui. O cara sabe mesmo, resolve, apresentou a solução pro pai. Se ela tivesse pego o Bernardo ou uma Com Jéssica, Tinha certeza. teria comprado. comprado pelo Minha Casa Minha Vida, tá vendo só? De repente foi o corretor errado. Não, Por mas que que eu daqui a pouco para falei? investimento, nada impede, né? Por que que eu Sim, falei claro. Bernardo ou Jéssica? Porque o Bernardo te apresentou uma solução bem bacana de um imóvel grande mesmo dentro do Minha Casa Sim. Minha Vida ali. E a Jéssica também. E nós vamos ver isso no quadro Minha História, Minha Vida. O depoimento de um casal de clientinhas que chegaram querendo uma casa Ai, pronta. que legal. A Jéssica identificou as necessidades das clientes e elas compraram na planta aí um apartamento no térreo. Linda a história delas aí no quadro Minha Casa Minha Vida. Vale a pena vocês assistirem. Isso. Quem participa é a Thalita, né? E a Daiane. Muito bacana o depoimento delas, referente aos sentimentos, né, que elas tiveram com essa conquista. Eu acho que é muito bacana aqui a gente aproveitar e cobrar o churrasco que elas ficaram de dar pra Ah. gente. Que, segundo a Gê, a gente só ganha promessa, né, Gê? A gente só ganha promessa, exatamente. Então, assim, a gente acertou bastante, tem muita sinergia e acabou que casou. O fato dela não ter comprado por não ter achado um corretor que identificasse a necessidade e você ter conseguido identificar a necessidade, né? Quais são as dicas, assim, conselhos que tu deixaria tanto para profissional quanto para os clientes que estão procurando, tanto para sanar essas dúvidas, assim, que nem a minha, né, que não consegui, né, infelizmente. Mas o que tu deixaria de dica para nós? Letícia, para o profissional, acho que a gente já trouxe aqui uma história real, né? Entender o cenário do cliente, buscar oportunidades assertivas para que ele não deixe, né, de Sim. conquistar. Eu costumo dizer que as pessoas não conquistam a sua moradia própria, não é por falta de condição, mas por falta de informação, né? De alguém que ouça elas e estude dentro das possibilidades como é que pode trabalhar, né, para ajudar essa cliente de fato. E aos clientes, não ter medo, né, de conquistar o imóvel. Muitas pessoas vêm conversar com a gente, né? E já vêm ou com medo da restrição no nome, ou com Sim. medo da renda, ou já perguntando de entrada, sendo que o nosso foco por dentro do programa é no 100% parcelado, né? Então, a gente sabe que trabalha com um público de renda baixa média, então a gente já sabe que essa pessoa está nos procurando porque ela quer condições facilitadas, que ela quer parcelar o máximo possível, dar a entrada menor possível. Então, assim, a gente sabe o público que está trabalhando. Então, quando vir para nós, né, é mais interessante tu se preocupar em abrir as tuas necessidades do que com a parte da negociação e do crédito. Sim. Isso nós, profissionais, né, vamos tomar a frente, vamos cuidar, vamos administrar. Então, eu acredito que a palavra para o cliente é não tenha medo de conquistar o teu imóvel, né? Pior é ou tu estar muitos anos pagando um aluguel, né, pagando por algo que não é teu, ou até mesmo morando ali de favor ou, né, na casa de familiares. Então não tenha medo de ter independência, de conquistar o que é teu. Gê? Eu? Bom, em relação ao corretor, acredite. Acredite que o seu cliente pode. Eu nunca, nunca vou dizer não para o meu cliente. Eu sempre vou tentar.
pode ser algo que eu identifique como impossível, até mesmo pelo normativo do banco, mas eu vou tentar, vai que mudou alguma coisa. Nessa semana, né, eu inaugurei o meu guia, primeiro guia completo do primeiro imóvel, né? Que é justamente isso, trazer informação, porque vamos supor ali de 10 clientes que a gente atende, as dúvidas são as mesmas, né? Sim. Então, o que que eu deixo de dica, assim, para o profissional corretor? A empatia, né, com o outro, né? Pela história, né? Porque eu sempre falo, né? Tem uma família por trás desse cliente. E para o cliente, essa questão de confiança, né? E esse guia do primeiro imóvel que eu fiz foi pensando nisso, trazer a informação de primeira mão para esse cliente, né? Tirar as dúvidas, porque às vezes ele acha que vai ter que se descapitalizar, vai ter que dar 30, 40, 50 mil de entrada, e não é o cenário. Sendo o primeiro imóvel, a gente sempre busca o melhor enquadramento no programa Minha Casa Minha Vida, né? Tanto para autônomo quanto para CLT, e é isso, é confiança, tanto como profissional, né, confiar e acreditar na história que o outro está trazendo, né, quanto o próprio cliente ter confiança no processo que ele vai iniciar de realizar esse sonho de conquistar o primeiro imóvel. Bom, então aqui agora. Desculpa, gente, eu fiquei emocionada pensando na história de uma clientinha que foi justamente por conta dela que eu tô aqui. Eu perdi o contato dela, né? Até a senhora Rosângela, que comprou na Restinga. Se a senhora vê esse podcast, se chegar a senhora Rosângela, por favor, entre em contato. Eu queria muito ter o seu depoimento. A senhora Rosângela foi uma cliente que ficou com vergonha de me dizer a renda dela logo no início do atendimento, porque sempre que ela falava a renda que era baixa, o corretor não acreditava nela, o corretor sumia, o corretor, isso aqui eu não vou conseguir vender nada para ela. Então, tudo que nós estamos pedindo aqui, tudo que o Bernardo pediu, tudo que a Jéssica pediu, tudo que eu estou pedindo é uma oportunidade para entender o teu caso e te ajudar. Tem gente que visa o dinheiro é o resultado do nosso trabalho. O que nós queremos de fato aqui é que você saia de uma situação de vulnerabilidade, que você saia da casa dos seus pais, que você saia de uma área de risco. A gente quer te ajudar. Por mais que demore, né, Gê? Por mais que demore. Às vezes, cada história é uma história. Às vezes, tu vai comprar mais rápido, entre 1, 2 meses. Tem gente que vai comprar em 3 meses, tem gente que é em 6 meses, 1 ano, mas é não desistir, né? E seguir as orientações para que venha dar tudo certo. E agora, com o que eles vão ficar? Vai fazer a chamada? Faz a chamada aí. Agora assistam o quadro Minha História, Minha Vida. Com quem? Com Thalita e Daiane. Que estamos devendo um churrasco. Ficadinho. Meu nome é Thalita. Meu nome é Daiana. Nós compramos uma casa, um apartamento, na verdade, agora regularizado, graças a Deus. E graças à Tríade Imóveis. Estamos muito felizes, porque é uma conquista única. É difícil a gente ter essa oportunidade hoje em dia, está muito mais difícil de a gente adquirir nosso primeiro imóvel, então acho que quando a gente conquista é uma coisa única realmente. E o nosso aprovou muito rápido também na primeira tentativa. A gente estava cheia de dúvidas, a Jéssica tirou todas as nossas dúvidas, sempre nos ajudou, passo a passo desde o início também, né? Isso, ela foi muito competente, muito esclarecedora, ela e a Tríade, então nós somos muito, muito gratas, né? E por conquistar esse primeiro imóvel. E esperamos que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo também tentem, porque nada melhor, como ela sempre falou, tu ter um negócio novo, né? Porque eu sempre tive em minha mente que queria algo usado, eu vou dar uma entrada, eu quero algo usado, não quero pagar condomínio, né? Então eu quebrei esse tabu na minha cabeça, que tem coisas que a gente tem que abrir mão, tem que pagar condomínio para ter algo mais estável e algo que a gente não precise ficar cuidando e sempre ter alguém ali para cuidar para nós, que é o síndico, né? Então acho que isso faz muita diferença também. Então não é só a casa em si. Isso é importante. E a gente está muito feliz.
Que bacana. E se hoje vocês fossem falar uma palavra para um futuro cliente, né, uma futura pessoa que tem interesse, está em busca do primeiro imóvel, o que vocês falariam? Em uma palavra, eu acho que é oportunidade. Ela tem que procurar oportunidade. Porque a gente acha que nunca vai ter oportunidade. Não tem entrada, não tem como, agora não. E nunca deixar pra depois também, né? Se tu deixar pra depois, tu nunca vai ter teu imóvel. A vida é uma só, tu tem que arriscar. Depois Vai pagar mais caro. Vai pagar mais caro, o imóvel vai sempre valorizando, então tem que arriscar, a vida é uma só. E sempre dá um jeito de pagar, não pensa assim, não vou conseguir pagar mais, sempre tem um jeito de pagar. E qual é o sentimento de vocês hoje com o contrato assinado, com previsão da entrega das chaves? É felicidade, eu acho. E eu estou muito ansiosa, é ansiedade, porque eu estou muito ansiosa de morar logo no local que eu quero, porque hoje em dia nós moramos em um lugar que não é regularizado, né? É contrato de gaveta, como se diz. Então nada melhor do que tu ter um contrato regularizado no nome das duas ou no nome de uma e tá ali sempre sabendo que é teu. E agora é o nosso primeiro imóvel de verdade, com nome, tudo certinho. É verdade. Que legal. Parabéns, então, pela conquista de vocês. A gente fica com um sentimento junto, né, de realização, de poder auxiliar. E a gente deseja muita felicidade para vocês nesse novo ciclo. Obrigada, Jéssica. Então, galera, vocês perceberam, esse aqui é o nosso terceiro programa, Está em Pauta, é um programa em construção. Eu gostaria muito da dica de vocês sobre o que nós devemos fazer nos próximos, o que melhorar, o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram tanto, porque a ideia aqui é fazer algo para vocês, algo com que vocês se identifiquem. Então, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse programa aqui para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquele seu familiar que precisa de um corretor de confiança. Vocês conseguiram identificar aqui 3 perfis bem distintos, né, de corretores, mas apesar de distintos, nós temos uma coisa em comum, que é querer ajudar vocês a conquistarem o primeiro imóvel de vocês, com tudo que a gente puder fazer de melhor, né? Isso aí, um agradecimento. Então, não esqueçam de assistir o quadro Minha História, Minha Vida, para a gente conversar sobre isso no próximo programa. Valeu! Valeu! Oi! Vocês conhecem a Ótica Bruna? A Ótica Bruna fica na Avenida Cis Brasil, 1808. Gente, vem até aqui que você tem, além de produtos maravilhosos como relógio, joias e outros, tá? Você também tem exame de visão gratuito ou traga sua receita, tá? A gente tem aqui maravilhosas armações desse lado aqui, ó, variedades de armações, tá? Traga a sua receita que a gente faz a lente que você quiser, desde a Varilux e outras lentes. Gente, venha para a Ótica Bruna, venha até aqui. Estamos aqui esperando com um cafezinho. Avenida Assis Brasil, 1808. Guarde esse nome, Ótica Bruna.